Gente, eu queria desejar boas-vindas para vocês nessas aulas que a gente vai dar hoje, que a gente não, no caso eu vou dar, né, hoje, amanhã, e também eu estou muito, muito, muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje. Isso só mostra a vontade que vocês têm de aprender e de dar o primeiro passo para sair do amadorismo e entrar de vez na cozinha profissional e melhorar todas as receitas em confeitaria de fato. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque toda essa história, e pensando, né, em todo o processo de criação e dos cursos que eu estou fazendo é para vocês, tá? Isso me fez entender que eu tive muitas dificuldades no início. As minhas massas de torta esfarelavam, né? Não vou assim, falar mais especificamente das tortas, porque foi com o que eu comecei, né? E que às vezes as pessoas têm bastante dificuldade para fazer, eu tive muitas dificuldades. Então, eu comecei a pensar nisso e pensei assim, cara, as pessoas precisam ter alguém que vai ajudar elas nesse caminho de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível, porque na época eu achava, nossa, eu tenho que gastar horrores, eu tenho que equipar minha cozinha, eu tenho que comprar o melhor forno, a batedeira mais cara, né? Hoje eu posso dizer, né, que depois de muitos anos de profissão e de trabalhando, né, eu tenho uma cozinha equipada, mas no começo não era, né, bem assim, mas isso não me impediu de começar ou de fazer coisas muito gostosas e bonitas naquela época. Então, o propósito de eu estar fazendo tudo isso para vocês é que vocês tenham uma facilitadora nesse caminho. Que vocês entendam que a confeitaria, por mais que ela seja técnica, por mais que ela seja metódica, né, que exija muita coisa, ela pode ser de maneira descomplicada e que vocês entendam todos os processos e possam colocar isso em prática. E também não só a confeitaria, tá, gente? Porque nem só de fazer tortas vive um confeiteiro ou uma confeiteira, não é mesmo? A gente precisa também entender que hoje, né, quem vai empreender e trabalhar com confeitaria, você vai estar vendendo o seu produto, você está vendendo experiências, você está vendendo momentos de felicidade entre as pessoas, de reunião, por menores que elas sejam hoje por conta da pandemia, né? Mas a gente está num momento em que é muito propício a gente proporcionar esses pequenos momentos de felicidade. A gente sempre fala aqui na loja, né, proporcionar essas doses diárias de carinho e de afeto por meio da confeitaria, né? Nem que seja por tortas, bolos, chocolates e por aí vai. Então, gente, o propósito de tudo isso é esse, é quem realmente quer dar esse primeiro passo, quer mudar a sua vida, a sua profissão, passar por esse processo, eu organizei esse curso e essas aulas para encaminhar vocês da forma mais simples, mais descontraída por esse caminho. Mas é claro, né, sem a gente se esquecer das técnicas e não é porque vocês também vão produzir doces. Então, hoje eu resolvi trazer essa receita para vocês e a gente vai falar um pouquinho só da técnica, porque a gente precisa entender isso para poder entender como as coisas funcionam ou quando elas dão errado, né? Então, eu trouxe um pouquinho dessa técnica para vocês e dessa receita em específico, que é uma receita que eu utilizo e aperfeiçoei ao longo desses 7 anos. Então, eu cheguei num resultado que eu falei assim, nossa, isso aqui tá muito bom, vou usar e vou, assim, usar sempre e é isso, tá bom? Então, vamos começar? A gente vai fazer hoje uma massa de torta doce que é infalível. Gente, se vocês seguirem esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês na aula, não tem erro. É uma massa de torta doce. A gente fala que é uma massa sucrê, né? Uma massa sucrê, uma massa à base de açúcar, gordura, que é a manteiga, e a farinha de trigo e o ovo, tá? É uma massa muito clássica, mas é muito versátil, porque vocês podem utilizar em qualquer tipo de massa para torta doce, certo? Então, vamos lá, para a gente entender um pouquinho, antes de começar a fazer esse preparo, que eu acho que vocês já estão bem ansiosos, né, para ver tudo acontecer,
mas é muito importante a gente entender o que compõe essa massa para a gente atingir o resultado que nós precisamos. Então, a gente tem aqui farinha de trigo, tá? Farinha de trigo comum, branca, dessa que a gente compra no mercado. A gente tem aqui uma fonte de gordura, que é a manteiga sem sal, tá? Se vocês só encontrarem com sal na cidade de vocês, não tem problema. Pode usar com sal, mas aqui na minha farinha eu sempre coloco uma pitadinha de sal. Então, se vocês estiverem utilizando a manteiga com sal, não precisa pôr essa pitadinha aqui na farinha, tá? A gente tem também o açúcar refinado. Aí vocês vão me perguntar, Malu, posso fazer com açúcar cristal? Pode, tá? Só que como o açúcar cristal, ele tem o grão mais grosso que o açúcar refinado, o tempo de descanso da nossa massa vai ser um pouquinho maior, para esse açúcar poder se incorporar à sua massa. E a fonte de líquido e umidade que a gente vai utilizar é o ovo, tá? E não só de líquidos, de gordura também, porque aqui a gente está usando o ovo inteiro, tá? Então não se preocupem agora com as quantidades, porque depois eu vou passar para vocês no grupo um PDF que vai ter as quantidades dos ingredientes. Então a gente agora vai se preocupar em como essa massa é feita, tá? Qual que é o processo que envolve isso. Aí outra coisa muito importante é que aqui já tá tudo pesadinho, a receita vai estar em gramas, tá? Não em xícara, colher, nem... Dentro da confeitaria é muito importante a gente utilizar medidas padronizadas, tá? É muito mais fácil para a gente ter um resultado sempre igual e melhor para os nossos clientes, mas também pensando no nosso trabalho. Opa, quase derrubei o ovo aqui na frente, tem que ser uma bagunça aqui no chão. Mas, como eu estava falando, gente, por que é importante a gente medir em gramas, né, com uma balança e não por xícara ou colheres? Porque quando a gente vai precificar os nossos produtos, e até vou fazer um parênteses aqui, contar uma coisinha para vocês, no curso, uma aula de precificação que eu vou mostrar para vocês e disponibilizar. Oi, Malu, Jaqueline, tudo bem? Calcular... Tá travando a internet, tá bem ruim. A gente calcula isso, porque é muito mais fácil calcular Olá, o valor Malu. de 250 gramas de farinha que o valor de uma xícara de farinha. Vocês sabem quantas xícaras de farinha tem dentro de um saco? Eu não sei. Travando? Voltou? Tá travando, Malu. Tá, vou esperar um pouquinho, então. Deixa eu ter que desligar a internet dos outros celulares, talvez. Voltou? Melhorou agora, gente? Dá um joinha, Malu, o áudio tá ok ótimo. Ali do lado. Vê se melhorou. A imagem Sim, tá travando tá um pouco. ótimo agora, Malu. Melhorou ou tá travando ainda? Ok, então vamos continuar. Então, como a gente estava falando, é muito mais fácil a gente precificar e padronizar os nossos produtos quando eles estão medidos em gramas, quilos, né? Enfim, e não em xícaras e colheres, tá? Então, vamos começar? Coisas muito importantes quando a gente faz uma massa de torta. Primeiro, não sovem a massa, tá? Isso aqui não é uma massa de pão. Então, as massas de torta, como a gente tem na farinha de trigo um componente chamado glúten, o glúten, a gente precisa dele para dar estrutura para a nossa massa, mas eu não preciso dele em excesso. E quando a gente tem a combinação de glúten, movimento, que é quando a gente sova a massa, e umidade, né, a água, a gente começa a desenvolver cadeias elásticas dentro da nossa massa, né, cadeias que formam realmente assim teias dentro do nosso produto. E o que acontece? Essas teias, quanto mais a gente sova, mais dura a nossa massa vai ficar. Se fosse para um pão, né, eu acredito que tem muita gente que está assistindo aí que já fez pão na vida, quanto mais a gente sova o pão, mais fofinho ele fica, certo? Por quê? Porque a gente desenvolve essas cadeias elásticas, e essas cadeias elásticas, elas seguram a fermentação do pão ali dentro para o pão crescer e não explodir dentro do forno, né?
E aqui já é totalmente diferente. Quanto mais cadeia elástica eu formo, né, mais teias eu formo, mais dura a minha massa fica. Vocês já foram em algum lugar, já comeram uma torta por aí, numa padaria, em algum lugar, e quando vocês foram cortar a massa, quase quebrou o dente ou bateu na testa de alguém do outro lado do salão? Então, é mais ou menos isso. Quanto mais a gente sova, mais dura a nossa massa fica. A gente não quer desenvolver glúten aqui dentro, tá? Então, isso é muito importante. Então, tenho aqui a minha massa, a minha farinha, desculpa, e eu não vou sovar ela, tá? Segunda coisa, a minha manteiga, ela está gelada, tá? Outra coisa, açúcar e o ovo também está gelado, certo? Eu vou fazer na bancada para vocês visualizarem melhor o processo. Esse processo que a gente vai realizar, né, nessa massa de torta se chama o método de sablagem, tá? Ele é um método onde a gente mistura os secos e a gordura e, por último, a gente acrescenta a parte líquida, que no caso é o nosso ovo, né? Que é o que vai dar a nossa liguinha ali na massa. Então, ó, antes até eu esqueci de falar no começo, mas vocês vão utilizar para essa receita uma massa, né? Gente, tô doida aqui. Vocês vão utilizar uma forma de 23 centímetros, tá? Vai sobrar um pouquinho de massa, mas é melhor que sobre do que falte, tá? Se sobrar, depois no fim da aula eu vou contar para vocês o que dá pra gente fazer com essa sobra de massa. Então aqui, ó, tenho a minha forma com fundo removível, tá? Isso é muito importante quando a gente vai fazer torta, de 23 centímetros, um garfinho para furar a massa. A gente vai usar um rolo, tá? Muito simples. Vocês viram, gente? Tudo muito fácil, né, de achar. E essa massa a gente vai fazer na mão. Quem tem processador pode fazer com processador, tá? E a gente vai usar também o forno, porque precisamos usar, né, assar a massa de alguma forma. Então, tenho aqui a minha farinha, tá? Vamos começar, então. Farinha. Ah, gente, eu esqueci de falar. Isso, tá. Ah, beleza. Gente, ó, um recadinho aqui que eu já ia falar agora, mas a Lia me lembrou. Quem tiver perguntas e dúvidas sobre tudo, pode ir mandando no chat que o pessoal aqui da equipe vai anotar. E enquanto a massa da torta está assando, a gente vai responder todas essas perguntas, tá? E por favor, tinha o microfone de vocês desligado, tá? Para não interferir no que a gente está falando e no processo dos outros alunos. Então, aqui, ó, minha farinha já está na bancada. Malu, posso fazer isso no processador? Pode, tá? Vocês vão usar a lâmina do processador e vão fazer nessa mesma ordem que a gente está fazendo aqui. Vou colocar a minha manteiga, tá? E uma coisa que é uma dica muito importante. Vocês repararam que a minha manteiga, ela tá picadinha, né? Ó, ela tá em pedacinhos e não um blocão aqui no meio. Porque é muito mais fácil eu dissolver essa manteiga quando ela tá em pedacinhos do que quando ela tá um bloco enorme junto com a minha farinha. O meu açúcar, tá? Vou colocar tudo junto aqui. E agora eu vou fazer um movimento muito simples, que é o movimento ideal para massa de torta, ó. Sabe quando vocês contam dinheiro, que vocês fazem isso daqui, ó? Esse movimento de contar dinheiro. E quando vocês beliscam alguém, o que vocês fazem? Isso daqui, né? Aperto e torço. Então, ó, eu vou fazer, ó, esse movimento, ó, eu vou apertar, conta dinheiro e belisca. Conta dinheiro e belisca, tá? Facinho, né, gente? Olha só. E não precisa ter medo de pôr a mão na massa, tá? Lava bem as mãos, é claro. Quem não quiser fazer com a mão direto, usa luvas, tá? A gente não tem obrigatoriedade de usar luva dentro da cozinha, até porque a gente está lavando a mão o tempo todo. Tem um ditado dentro das cozinhas que falam que a mão do cozinheiro, a mão do confeiteiro é a mão mais limpa do Brasil, né? Então, tá aqui, ó. Ó, tô beliscando e contando dinheiro, ó. Conto dinheiro e belisco. Vocês estão vendo que eu não tô sovando a massa, né? Eu só tô esfarelando essa manteiga
aqui, ó, junto com a minha farinha. Então, se eu estivesse fazendo o movimento de sova, seria isso daqui, ó, tá? Esse movimento, com essa parte da minha mão. Mas, para as nossas massas de tortas, e qualquer massa de torta, para a gente ter um resultado daquela massinha, assim, que aguenta o recheio, mas que desmancha na boca quando a pessoa está comendo e fica super crocante. Um sonho, né, esse tipo de massa. É o que vocês estão aprendendo a fazer hoje. Então, ó, aqui, ó, eu tô contando dinheiro e beliscando. Contando dinheiro e beliscando. Vocês estão vendo que tá virando uma farinha, né, ó, uma farofinha. Parece aquelas farofinhas de cuca. Isso aqui é o nosso método de sablagem, tá? Que fica parecendo areia, ó, areia úmida. Então, ó, essa é a textura que tem que ficar, tá? Não tenham medo, não arranquem os cabelos, não se desesperem, que é assim mesmo. Então, aqui, ó. Mandem um ok, gente, aí no videozinho, se tá dando para enxergar bem a bancada, a movimentação da massa, tá? Só para eu saber se tá certinho o posicionamento da câmera, tá? Então, aqui, ó. Tenho a minha farinha com o açúcar e a manteiga, virou uma areinha de praia, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou juntar num montinho, aqui, vou fazer um furinho no meio, tá? Aqui, e vou colocar o meu ovo, um ovo inteiro. E aqui, gente, outro pulo do gato, uma dica super legal. Vocês estão vendo que o meu ovo, ele tá batido aqui dentro, ele não tá o ovo inteiro, né, clara e gema? Por quê? Eu só peguei um garfinho e dei uma leve batidinha nele para essas películas e membranas se dissolverem. Assim a gente tem uma mistura mais homogênea na nossa massa, tá? Ó. Então, coloquei aqui o meu ovo e vou misturando, ó. Vou puxando aqui para dentro, ó. Eu vou só juntando a minha massa, tá? Então, aqui no começo ela gruda um pouquinho, porque a gente tá, né, com a nossa mão suja de ovo. Mas, ó o que que tá virando essa massa. Aqui. Quem quiser fazer isso dentro de uma tigela, né, como a gente estava usando no início, aquela tigelinha de inox, pode fazer, tá? Eu só tô fazendo na bancada para vocês poderem visualizar melhor. Então, aqui, vou tirar toda essa massa aqui da mão. Ó. Vou juntando a minha massa, tá, gente? Aqui. Aqui uma coisa que eu acho muito legal falar para vocês, que é um dos benefícios de usar um processador nesse momento. Ou vocês podem usar também, vocês podem fazer na batedeira com o batedor de raquete, tá? Ou leque, aquele batedor que ninguém sabe para que usa. Que vem junto no kit da batedeira planetária e ninguém sabe para que serve, né? Vem o globo, que é para bater massa, massa leve, pão de ló, né, merengue, essas coisas. E vem também um utensílio chamado raquete, que ele tem esse formato, né? Ninguém sabe para que serve, ele serve para fazer massas, tá? Massas médias, que no caso são massas de torta. Vocês fazem o mesmo procedimento, tá? O método de sablagem, que são os secos, as gorduras, mistura até formar areinha e no final a gente utiliza o ovo para juntar todos os ingredientes. Então aqui, gente, ó, vou juntar tudo que ficou aqui na bancada, tá? Então, ó, vocês viram? Ficou uma massa linda, homogênea, ó, vocês veem que elas têm um pouquinho de rachadura ainda, mas isso não tem problema. Depois do período de descanso, ela fica bem lisinha.
O áudio dela tá fechado, gente. Será que ele levou? Ah, não. Maria. Malu, liga seu áudio aí que ele tá fechado. O que aconteceu? Malu, tá sem áudio, não consigo te ouvir. Eles escutam o que você tá falando? Uhum. Deu, pessoal? Estão ouvindo? Tá dando certinho? Uhum. Voltou? Beleza. Então, gente, vou repetir a última parte do que eu estava falando. Uhum. Ok. Vamos lá. Como eu sei que a minha massa não teve desenvolvimento de glúten? Eu utilizo essa técnica já tem anos e é uma técnica muito simples. Olha só. Tenho aqui a minha massa. Se eu aperto ela, vocês estão vendo que fica um buraquinho aqui? Estão vendo, né? É um buraquinho que vai e fica, ele não volta. E por que que isso acontece? Porque eu não tenho desenvolvimento de cadeias de glúten aqui dentro, tá? A minha massa não está elástica. E agora, o que que eu vou fazer? Se a gente, né, tivesse um tempo, assim, muito grande de aula, que é o que a gente vai fazer, né, no final de semana, eu deixaria essa massa descansar pelo menos 40 minutos para eu poder esticar ela e colocar aqui na minha massa, na minha forma. Mas, como eu quero que vocês vejam rápido o resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a massa, colocar aqui, e a gente vai para a geladeira para ela endurecer, tá? Esse é o processo. Então, se eu fosse fazer o processo natural, o que que eu ia fazer? Eu ia pegar essa massa, embrulhar em plástico filme, deixar na geladeira uns 40 minutinhos para ela se descansar, relaxar o glúten que a gente estava movimentando e também ficar um pouquinho mais geladinha para eu abrir ela aqui, tá? Mas como eu já quero colocar essa massa logo para vocês assarem, para vocês colocar essa massa logo para assar e vocês verem o resultado, eu vou abrir ela aqui e vou colocar na geladeira para ela poder endurecer, tá? Só um minutinho, então, ó. Tá aqui minha farinha. Então, tem um pouquinho de farinha para polvilhar a bancada. E vou, ó. E é só um pouquinho, viu, gente? Ó, bem pouco, só para sujar a bancada mesmo. Aí, aqui tenho a minha massa. E aqui, mais um pouquinho de farinha, ó. Vou tirar o excesso e é só o suficiente, ó, para minha massa não grudar na mesa, tá? Então, aqui, vou abrir ela, ó, sem fazer força em cima da massa, tá? Eu só vou, ó, esticando ela para os ladinhos. Esticando aqui, para cá. Esticando bem bonitinho. Ó. Né? Quando eu vejo ó, que ela tá começando a ficar brilhante de novo, eu venho com um pouquinho de farinha e passo aqui. Ó. Certo? Vou colocar o meu rolo aqui em uma das pontas e vou puxar a minha massa. Eu vou pegar aqui primeiro. Amor, você pode me alcançar a minha espátula, aquela de metal? Ou aquela amarela, por favor? Aquela larga de plástico. E por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque se eu tivesse deixado ela descansando na geladeira, ela fica um pouquinho mais durinha, tá? Mas como eu não vou esperar esse tempo agora, eu vou pegar com o auxílio de uma espátula, eu vou enrolar a minha massa aqui no rolo. Tá tudo certo? Aqui. Vou posicionar, ó, a minha forma
e desenrolar aqui dentro, certo? Bem facinho, gente. E uma coisa, quanto mais tempo vocês deixam na geladeira, mais fácil é esse processo, tá? Então, se vocês quiserem fazer a massa de torta num dia, ou fazer de manhã e assar ela tarde, melhor ainda. Aí agora aqui, eu vou pegar essa minha massa de torta e vou só encaixar aqui dentro, ó. Encaixo, sem fazer força, tá? Com delicadeza. Aqui, sempre pressionando bem as laterais. Pressionando aqui, ó, o fundinho, para ela grudar e não ficar nenhum espacinho entre a massa e entre a torta. Entre a massa e a forma. Então, aqui, certo? Vou grudar aqui nas laterais. Ó, grudei tudinho aqui na lateral. Sem pressionar a borda, para a borda não ficar mais fina e queimar no forno, tá? Aqui. Ó, vou só encostando na forma. E quando eu tenho tudo pronto, eu venho com o meu rolo para dar aquele acabamento impecável da bordinha, ó, que é da mesma espessura do fundo. Por quê? Se eu começo a tirar com o dedo, ou se eu tiro com uma faca, às vezes com a própria faca a gente pode estragar e rasgar a massa. E se eu tiro com o dedo, eu acabo pressionando, deixando a borda mais fina. Então, ó, eu vou passando o rolo. Passando o rolo, viu, gente? Não rodo. Aqui, ó. Vou passando o rolo e tirando, ó, todo o excesso de massa, tá? Tirei o meu excesso de massa. Malu, jogo fora? Não, tá? Não joguem fora essa massa, gente, é desperdício, tá? E vocês podem transformar em um subproduto, ok? Que a gente já vai falar sobre isso. Então, ó, tô arrumando aqui. Dou um confere aqui nas bordinhas, ó, para ver se tá tudo grudadinho. E olha só como tá a minha massa. Perfeitinha aqui na forma, né? Agora, antes de eu colocar ela na geladeira para endurecer, eu vou pegar um garfinho e vou furar ela até encostar embaixo, tá, gente? É furo mesmo, mas não é para abrir um monte de cratera aqui na massa de vocês, tá? É com delicadeza, ó. Delicadeza, porém firme. Então, ó, vou furar todo o fundinho da minha massa. Aqui. Certo? Ó, vou virar aqui para vocês verem, ok? Então, tá furadinho. Tá furadinho. E nas laterais, vocês conseguem perceber que ela tá da mesma espessura que o restante da massa. E aqui no cantinho, ó, todo o cantinho dela aqui tá grudado, tá? Na forma, não pode sobrar espaço, vão de ar entre a massa e a forma, porque isso faz a nossa torta escorregar no forno e ficar com a borda dessa grossura. Então agora ela vai para a geladeira, uns 5 minutinhos, e enquanto ela tá ali na geladeira, a gente vai conversar um pouquinho sobre fornos, que foi um pedido especial da Patrícia, uma dúvida que ela teve no grupo, da Patrícia não, desculpa, da Paula. Ela teve essa dúvida no grupo, e eu falei que eu ia fazer um conteúdo sobre isso. E nada melhor que aliar o conteúdo de forno com massa de torta, certo? Então, vou colocar aqui na geladeira, rapidinho. E enquanto essa massinha de torta endurece, vocês podem colocar no freezer também, não tem problema. O importante é que ela descanse pelo menos uns minutinhos para a manteiga endurecer de novo e ela dar uma descansada de tanto que a gente estava mexendo nela, tá? E eu vou fazer o seguinte. Ah, tá. Vou voltar. Uhum. Então, vamos ver o furinho da torta. Engraçado isso, né? Conseguiram ver? Isso. Depois a gente manda uma fotinha no grupo dos furinhos da torta. Tá? Vou deixar ela aqui na geladeira. Enquanto isso, a gente vai falar sobre
fornos. Na verdade, eu precisava lavar minha mão, né? Mas, deixa eu ver. Pode ser um pano descartável. Uhum. Tá, ok. Então, aqui, gente, vamos falar sobre forno e vamos falar também sobre essa massa, né, maravilhosa que sobrou aqui. Então, o que eu posso fazer com essa massa? Eu não costumo utilizar ela para fazer outras tortas. Por quê? Ela já está manipulada, ela começa a desenvolver um pouquinho de glúten. Então, o que eu gosto sempre de fazer, e eu tinha, assim, um aproveitamento total das minhas massas em todos esses anos de profissão. Eu falei assim, gente, sobrou massa. É um pecado jogar isso aqui no lixo, né? Porque tem farinha, tem manteiga de qualidade, tem um ovo incrível que uma galinha colocou por aí, tem açúcar. Então, eu preciso transformar isso daqui em uma coisa que, né, vou poder vender, né, e ganhar dinheiro com isso e não ter desperdício de algo que, enfim, né, tem um custo para ser produzido, que, enfim, né, jogar fora alguma coisa é jogar dinheiro no lixo. Então, o que eu resolvi fazer? Eu falei assim, vou criar uma linha de biscoitos, tá? Então, gente, essa massinha de torta, ela pode muito bem ser utilizada para fazer biscoitos, tá? Vocês podem fazer biscoitinho recheado, pode fazer biscoitinho com especiarias, com raspas de limão, com raspa de laranja. Vocês podem colocar também muitas outras coisas. Ó, a massa tá aqui, até eu vou pedir para a Lia me alcançar. Amor, você pode me alcançar o mix de especiarias? Gente, esse mix de especiarias eu vou ensinar vocês a fazerem no curso, tá? Então, aqui, ó, tem uma massa pronta, enquanto a nossa tá ali na geladeira, é o vidrão, tá? Então, aqui, gente, eu tenho um mix de especiarias, que é o meu mix de especiarias, que eu gosto de utilizar para saborizar diversas coisas por aí. E, principalmente, as minhas massas de biscoito, tá? Então, aqui eu tenho uma massa super amanteigada, leve, crocante, e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, né, o tanto que eu gosto dela com bastante sabor, coloquei aqui e vou, ó, misturar, tá? Vou misturar isso daqui. Pode pegar uma forma para mim e um cortador de biscoito dentro aqui da caixa transparente, por favor? Aqui a gente está fazendo ao vivo as coisas, né? Então é assim mesmo. Então aqui, gente, ó, manipulei a minha massa, tá? Vocês estão vendo que eu não tô sovando, né, gente? Lembrando, não pode ser esse redondinho aqui. Vocês podem usar o cortador de biscoito que vocês quiserem, mas eu vou usar esse redondinho aqui mesmo, porque eu adoro as bolachinhas redondinhas. Então, ó, tenho aqui a minha massa, vou fazer uma bolinha aqui com ela, tá? Ó. E aqui, gente, vou mostrar pra vocês, ó, eu aperto e o buraquinho tá aqui, porque ainda não tem desenvolvimento de glúten, tá? Uhum. Tá bom. Então, aqui, ó, já tô levando bronca da produção. Muito bem, ó. Coloquei um pouquinho de farinha, tá? Mesma coisa, gente. Vou colocar aqui novamente. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro dessa massa, sério, vocês iam amar. Aqui, ó. Tá aquele cheirinho de Natal, assim, sabe? Que vem aquele cheirinho de gengibre, canela, cravo em pó. É isso daqui que eu vou ensinar vocês a fazer. E, ó, pra quem já tá ligado aí em Natal, fica a dica aqui, ó, bolachinha de Natal. Então, ó, abri a minha massa, a espessura, vocês que escolhem, tá? Eu não gosto de fazer muito fina, porque senão depois ela quebra, né? Não fica muito legal. Então, ó, gosto dessa espessura aqui, tá? Fininha, mas não muito. Agora eu vou pegar o meu cortador de biscoito. Vou cortar.
Gente, preciso contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, minha avó, ela fazia umas bolachinhas que tinham um formato de lua. E eu nunca encontrei um cortador com formatinho de lua. Queria muito encontrar, mas faz tempo que eu não procuro cortador de bolacha também, e faz tempo que eu não encontro em formatinho de lua. Então é isso, mas eu acho muito lindo, todos os formatos, mas o de lua tem uma lembrança muito legal para mim. Amor, você pode... Amor não, Lia. Você pode pegar uma forma retangular para mim, por favor? Então aqui, gente, ó, cortei as minhas bolachinhas, tá? Vocês viram que a espessura dela é mais ou menos uns 3 milímetros, tá? Ó, uns 3 milímetrozinhos. Isso. Pode untar com desmoldante. Pode me alcançar o desmoldante, então que eu vou falar do desmoldante para as pessoas. Pode me dar aqui a forma. Isso. Obrigada. Então tem aqui, ó, gente, uma forma comum, retangular de alumínio. E isso daqui, ó, mais uma dica que eu vou contar para vocês, é o uso do desmoldante, tá? Isso daqui é um óleo vegetal em spray, então eu não preciso a forma com manteiga, com margarina, com óleo, né, no pincel, sujar um monte de coisa. Como é um spray, eu só faço isso aqui e tá, ó, untadinho, tá? Camadinha fina. Agora eu vou colocar todas as minhas bolachinhas aqui, uma do ladinho da outra. Pode deixar um espacinho pequeno entre uma bolachinha e outra, para elas não encostarem, que ela cresce assim bem um pouquinho por causa do ovo. Então vou colocar aqui. Tá? E com essa massa que sobrou, eu dou uma amassadinha nela de novo, abro de novo e faço mais bolachinha, tá? Vou colocar ela aqui, que eu vou fazer isso mais tarde. Senão a gente vai ficar fazendo bolachinha aqui pra sempre. É muita bolachinha que rende, ó. Só esse aqui já renderam 1, 2, 5, 7, tá? Então tá aqui. E vai pra geladeira também. Não preciso furar essa bolachinha, né? Porque é uma bolacha, não é uma massa de torta. Então, vou colocar aqui na geladeira, tá? Aí agora, né, vou dar uma limpadinha aqui na bancada, só ajuntar essa farinha. E a gente vai falar um pouquinho sobre os fornos agora, né? Agora que eu já passei a diquinha da bolacha. Então, gente, sobre fornos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual forno é bom para confeitaria, certo? Qual forno é bom para confeitaria? Para quem está começando, é o forno que você tem, tá? Mas se a gente for falar de algum investimento, mesmo que seja pequeno, os fornos elétricos, eles são os fornos ideais para se trabalhar com confeitaria. Por quê? Nem seja aqueles fornozinhos de bancada, né? Aqueles bem simplesinhos, daquelas marcas que todo mundo conhece. O forno tem um aquecimento e uma circulação de ar dentro dele muito melhor do que o forno a gás. Tá? O forno a gás, ele é bem irregular. Então, ele tem, assim, altas e quedas de temperatura muito discrepantes. Então, quando a gente fala de forno elétrico, a gente tem uma temperatura que é mais constante, ou seja, a gente tem precisão de temperatura. E dentro da confeitaria é muito importante, porque se a gente forno que fica oscilando a temperatura, ele vai demorar muito tempo para assar, ou também ele pode superaquecer uma massa de torta e ela derreter antes de assar, né, e virar um bloco só. Então, quando vocês me perguntam qual forno é o ideal para confeitaria, são os fornos elétricos, tá? E quem quer fazer um investimento um pouquinho maior em um forno um pouco melhor, vocês podem procurar fornos que têm uma função chamada convecção, tá? Ou os fornos que o pessoal fala que são fornos turbo,
ou fornos com uma ventoinha atrás, que é um forno que tem um ventiladorzinho dentro mesmo. E essa convecção faz com que a circulação de ar dentro do forno seja muito, muito, muito homogênea. Então, a gente tem o assamento dos produtos de uma forma muito completa, né? Ele não assa mais de um lado do que do outro, a não ser que o forno esteja muito desregulado. Mas os fornos elétricos, eles garantem pra gente esse tipo de assamento, tá? Um assamento por igual. E se for de convecção, né, que tiver aquela ventoinha, melhor ainda, ok? Então, esse é o que eu tenho para falar sobre fornos para vocês, certo? E, gente, mais um benefício também do forno elétrico, né? Quando a gente trabalha com forno a gás, sempre fica aquela dúvida. E se acabar o gás no meio do preparo, né? Se o forno for elétrico, pode ser que acabe a luz em algum momento, né? Mas a gente fica muito mais seguro de trabalhar, não só pela questão do gás, né, de não ter nenhum vazamento de gás, isso, mas o forno elétrico, ele é mais seguro e mais estável do que o forno a gás, certo? Então, aqui, ó, enquanto a gente estava falando de tudo isso, a nossa torta estava descansando na geladeira, né? Então, ou vocês podem deixar descansar no freezer. E esse momento é muito importante, porque eu manipulei a massa para colocar ela aqui dentro da forma, e depois que eu coloquei ela aqui dentro e acomodei, deixei na geladeira para ela dar aquela relaxada de novo. A massa ficou durinha, vai direto para o forno, da geladeira para o forno. Por quê? Isso garante que tem um choque térmico na nossa massa. Então, a Lia vai colocar para gente a massinha dentro do forno, que já estava pré-aquecido a 180 graus, tá? Um forno forte. Você pode pôr ali, por favor? Gente, vai mandando um joinha, tá? Vão avisando a gente se o nosso áudio tá ok, se o vídeo tá ok, se não tá travando, tá? Podem ir falando isso pra gente. Aí agora, o que a gente vai fazer? Vocês já devem ter mandado dúvidas, né, e perguntas. Eles já mandaram, Lia? Já? Então, enquanto essa massinha tá assando, a gente vai responder as perguntas de vocês. Adoro essa parte. Vamos lá. Vamos lá. A Mirella perguntou, a manteiga tem que ser gelada? Não pode ser temperatura ambiente? E o ovo? Tanto o ovo quanto a manteiga, eles precisam estar gelados, tá? E por que é esse processo? Porque quando a gente faz a massa, vocês percebem que ainda ficam uns pedacinhos muito minúsculos, assim, de manteiga no meio da massa, certo? Essa manteiga, ela fica ali porque ela tá geladinha. E isso garante que a massa de vocês depois, no momento do assamento, fique mais crocante e desmanche na boca, tá? Esse é o método de sablagem. Mas existe um outro método de fazer tortas, que é com a manteiga em temperatura ambiente, mas aí o processo é totalmente diferente, o resultado também, tá? Resulta em massas mais macias, é um pouquinho diferente. Mas essa daqui a gente faz porque a gente quer um resultado dela mais resistente para aguentar o recheio e mais crocante, certo? Então, sempre ingredientes gelados. Aí até, eu acho que até porque se for a Mirella que eu tô imaginando, ela mora num lugar muito quente, né? A Mirella que se for a Mirella que mora na Bahia, para quem mora em local, o que eu aconselho? O ambiente vai estar quente, a sua mão está quente, faça na batedeira ou no processador, porque quanto menos contato com o calor na hora da manipulação da massa, melhor, tá? Próxima. Uhum. Tá. Uhum. Vamos repetir as perguntas. Uhum. Isso, gente. Quem estiver assistindo aqui também a nossa aula, tira a fotinha da tela, posta no Instagram, marca lá o meu @ @maluhoffman_, que isso, gente, é muito legal. Vocês vão mostrar para outras pessoas um pouquinho da nossa aula e do que vocês estão aprendendo, né? E ajudam a divulgar o meu trabalho. Isso é muito legal para mim e para vocês também.
A Kika perguntou, o batedor não desenvolve glúten? Tá, muito bem. Se a gente utiliza o batedor correto e na velocidade correta, ele não vai desenvolver glúten, tá? Eu tenho que eu tenho que repetir a pergunta, né? Isso, tá? Então vamos lá, gente. A Kika perguntou se o batedor, né, que eu falei da batedeira, ele não desenvolve glúten. Se for utilizado da maneira correta, não desenvolve, tá, gente? Esse batedor foi feito para isso. Então, quando a gente usa esse batedor, a gente coloca na menor velocidade da batedeira, então, normalmente na velocidade 1, né, ou no mínimo, dependendo da sua batedeira, e tem que ser o batedor de raquete, tá? Bia, você pode pegar o batedor de raquete para mostrar? Não, não pode não, porque eu estou usando ele em outro preparo. Desculpa, gente, mas o batedor de raquete é aquele que realmente parece um leque, tá? Ele tem esse formato assim. Acho que isso dá para ver, né? Ou até eu posso fazer aqui, ó, com desenho na farinha, porque a gente fazia muito isso no curso. Vou fazer um desenho dele aqui. Então, ó, tem aqui minha farinha, o batedor de raquete. Ui, me dá um arrepio. Ai, gente, dá um arrepio. Tá? Dá pra ver, ó. É esse daqui, tá? Normalmente, dá pra ver o vídeo? Né? Mas, enfim, ele realmente é o batedor em formato de leque, tá, gente? Esse é o batedor que você tem que utilizar. Então, se os ingredientes, como eu disse, se a manteiga tá gelada, se o ovo tá gelado, e se vocês baterem na velocidade mínima, que é só o processo de misturar e não realmente ficar batendo ali dentro, ele não desenvolve glúten, tá? Beleza, que bom, França. Então, duas dúvidas de duas pessoas, né? A Fer Farias perguntou, essa massa dá para cheesecake também? Dá sim, vocês podem utilizar essa massa. A Fer Farias pergunta, gente, desculpa, eu vou repetir sempre as perguntas de vocês aqui. A Fer Farias perguntou se essa massa pode ser utilizada como base da torta cheesecake. Sim, ela pode ser utilizada, tá, gente? A única diferença é que vocês vão abrir ela, cortar em formato de círculo, né, do tamanho do molde, da forma que vocês forem utilizar, e assar ela, dourar bem, antes de assar o cheesecake, ok? Próxima pergunta. Só um tempinho, Mari, que eu acho que a internet deu uma travada. Tá, só um pouquinho, gente, que eu acho que a internet deu uma travadinha por aqui. Tá? 2 minutinhos. Voltou? A gente faz uma dancinha. Já voltou. Próxima pergunta. Vocês querem saber o que tem mix de especiarias? Eu vou dar uma aula sobre ele no curso, tá? Mas basicamente a gente tem cravo, canela, gengibre em pó e mais algumas outras coisinhas que vocês vão aprender em uma aula bônus do meu curso. A Mirella perguntou, você vai ensinar a fazer o curso do mix? A Mirella perguntou se eu vou ensinar a fazer o mix de especiarias no curso. Usou para colocar a massa de torta é untada. Não precisa, tá, gente? Porque essa massa é uma massa extremamente amanteigada, tá? Vocês vão ver depois que a gente desenformar ela, que ela vai soltar com muita facilidade, tá? Então, não precisa untar a forma. Próximo. A sobra de massa tem para decorar a torta depois de pronto? Depende, vamos lá. Quem que perguntou? Foi a Mirella. Tá. A Mirella perguntou se as sobras de massa podem ser utilizadas para decorar a torta. Depende. Se for uma torta, por exemplo, de chocolate, né? Vamos imaginar que seja uma torta que a gente vai rechear com uma ganache de chocolate. Pode usar para decoração, mas você vai ter que cortar de alguma forma e assar ela para poder decorar a torta, né? Não dá para colocá-la crua.
Rona perguntou, Malu, não precisa colocar peso em cima da massa, tá? Tá. O Ronan perguntou se não precisa colocar um pezinho em cima da massa para ela assar. Depende, tá? Como é uma massa que não tem fermento e não tem uma quantidade exacerbada de ovos, e a gente fura bem ela não tem um crescimento exagerado dentro do forno. Então, para essa massa em específico, eu não utilizo o pezinho em cima, tá bom? A Betina perguntou, essa massa pode ser congelada depois de assar? Vamos lá. A Betina perguntou se essa massa, ela pode ser congelada depois de assar, tá? O que eu gosto de fazer? Eu deixo, na verdade, assim, essa massa, ela tem uma durabilidade bem interessante depois de assada, tá? Depois que vocês assam ela, a durabilidade dela fechada em pote hermético, tá? Sem contato com ar e umidade, é de 10 dias, certo? Então, é um tempo bem interessante, tá? Para quem utiliza esse período, né, de massa de torta. Vocês podem também congelar ela assada pelo período de 20 dias, mas o pequeno porém, ela tem que estar muito bem embalada para não ter contato com ar e umidade de dentro do freezer. Depois que tirou do freezer, põe na geladeira e da geladeira passa para a temperatura ambiente para o processo de descongelamento, tá? Malu, quem perguntou? Sem nome. Ah, tá. Malu, pode passar maisena na bancada? É válido passar maisena na bancada? Tá, uma pessoa que a gente não sabe o nome perguntou se é válido passar maisena na bancada. Não tem necessidade, até porque é mais um ingrediente que você vai ter aqui, sendo que você já está utilizando a farinha na massa e utilizando a farinha para, enfim, né, para poder jogar na bancada. Então, assim, é mais um ingrediente, não tem necessidade. Mas se você quiser utilizar, pode utilizar. Isso, gente. Perguntem, porque às vezes a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa também. Essa mesma pessoa perguntou, deixar os outros ingredientes gelados é uma opção na hora da manipulação? Eu acho que ela quer dizer o açúcar e a farinha, né? Tá. Ela perguntou se é final de confeiteiro. Ah, tá. Vamos lá, então. Vamos falar primeiro dos ingredientes gelados, depois a gente fala sobre os tipos de açúcares, tá? A gente pode, sim, deixar todos os ingredientes gelados, isso é a melhor opção, mas não é uma regra absoluta, tá? Se vocês só quiserem deixar a manteiga e o ovo gelado, já é o suficiente. Sobre os açúcares. Na receita, eu utilizei o açúcar refinado, que é um açúcar que a gente, né, usa com muita frequência na cozinha, mas como eu disse, vocês podem substituir pelo açúcar cristal, só que o tempo de descanso para vocês poderem abrir a massa de torta e colocá-la na forma é muito maior, tá? Porque o grão do açúcar tem um tamanho maior. E a outra coisa, o açúcar de confeiteiro. Quando a gente usa o açúcar de confeiteiro na massa, a gente tem um resultado diferente, tá? Ela é uma massa um pouco mais quebradiça e delicada. Então, eu não aconselho usar o açúcar de confeiteiro para uma torta, tá? Ela fica muito sensível. Então, se for um recheio mais pesado, pode ser que na hora de você desenformar ou a pessoa transportar para algum lugar, pode ser que quebre a sua torta. E, gente, eu vou dar assim, ó, um segundinho que eu vou olhar como a massa tá dentro do forno, tá? Na verdade, a Lia vai olhar para mim, porque eu não consigo sair de trás por causa do fio. Então, 2 segundinhos. Pode daí pegar isso. Deixa eu ver como ela tá. Tá, mais um pouco. Ela tem que estar bem douradinha. Pediu para você repetir sobre a conservação da massa, porque travou. Tá. Tá. Então, gente, ó, vocês pediram para eu repetir sobre a conservação da massa, né? Porque travou um pouquinho. Então, assim, gente, a torta crua, tá? A gente embalou ela para deixar descansar dentro da geladeira sem estar na forma.
ela tem uma durabilidade crua na geladeira de 7 dias, tá? E se vocês forem congelar ela crua, ela tem uma durabilidade de 15 dias. Agora, se vocês forem congelar ela assada já, sem recheio, né, nem nada, vocês podem deixar ela congelada por 20 dias assada. Mas lembrando que ela tem que ser fechada num saquinho plástico dentro de um pote para não ter contato com a umidade e o ar de dentro do freezer. Tirou do freezer, vou usar a massa, põe na geladeira, passa para a temperatura ambiente, ok? Esse é o processo correto de descongelamento. Depois de misturar os ovos, o movimento para misturar continua o mesmo de contar dinheiro? Isso, você pode fazer esse movimento ou você pode simplesmente ir incorporando o restante dos secos com o ovo. O importante é que você não sove a massa. Você não pode fazer esse movimento, tá? Que é o movimento de sova. Você simplesmente vai juntando a sua massa com os dedos, ok? Quanto tempo de forno? Muito boa essa pergunta. Quem que perguntou? Sem nome também? Tá. Então, gente, ó, tempo de forno. Isso é uma coisa muito relativa, porque cada um sabe o filho que tem em casa, né? Cada um sabe o seu forno. Então, assim, no meu forno, que é um forno elétrico, que tem a convecção, né, que é aquela circulação de ar que eu falei para vocês, ele vai demorar em média de 15 a 20 minutos, esse tamanho de torta até a 180 graus. Mas pode ser que num forno mais potente seja menos tempo, ou num forno que não seja tão potente, um forno a gás, por exemplo, vai ser um pouquinho mais demorado. O que é importante para vocês não é saber o tempo de assamento, é saber o resultado, tá? Então, a hora que a gente tirar do forno, eu vou mostrar para vocês qual é o resultado que vocês têm que alcançar. Então, se, por exemplo, aqui assou em 15 minutos, mas no forno que você tem na sua casa, seja um forno a gás, e você vê que está lá em 15 minutos, mas a massa ainda está branca. Você vai tirar com 15 minutos? Não vai, né? Você vai esperar até o momento que eu mostrar para vocês qual é o ponto correto de assamento da massa, tá? E daqui a pouquinho já, porque eu já estou sentindo o cheiro dela. A Jaqueline perguntou qual a espessura da massa. Ok. Jaqueline perguntou qual é a espessura da massa, né, que eu costumo utilizar. Eu gosto de massas de 3 a 4 milímetros, tá? No máximo. Eu não gosto de massa nem muito fina e nem muito grossa, porque eu gosto de comer a massa da torta também, é uma massa muito saborosa. Então, se ela for muito fina, eu não vou sentir o gosto dela e ela não vai aguentar o peso do recheio, né? Então, tem que ser uma massa que tem um pouquinho mais de espessura. Mas se for muito grossa, também não é interessante, porque senão vai virar só massa na boca do cliente, né? Isso também não é legal. Próxima pergunta. A Fernanda perguntou, sei que não é o foco, mas dá para fazer essa massa salgada para fazer quiche? Esse não é o foco. Tá, a Fernanda perguntou se consegue fazer essa massa salgada para fazer quiche. Fer, essa é uma massa específica para tortas doces, né? Até pela quantidade de açúcar que contém nela. Mas no curso eu vou ensinar vocês a fazer uma massa neutra, que vocês podem utilizar tanto para tortas doces, quanto para tortas salgadas, tá? Inclusive, essa massa neutra que a gente vai utilizar para essa receita no curso, é para um recheio que é mais doce. Então, tendo uma massa mais neutra, fica um equilíbrio legal. Até porque as minhas tortas, os meus cardápios, elas sempre tiveram um equilíbrio de açúcar. E eu acho que isso é muito interessante quando a gente vai montar um cardápio de sobremesas, porque a sobremesa tem que ser doce, mas não precisa ser doce a ponto, né, de doer o fundo da garganta. Então, é legal a gente ter um menu equilibrado, né, para atender todos os públicos. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida a respeito da aula? Eu vou falar aqui daqui a pouquinho, deixa eu ver ali, já vai tirar a torta ali do forno. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Uma coisa, gente, que eu acho muito interessante falar aqui para vocês e que ninguém perguntou ainda, foi que
quão dourada uma massa tem que ficar para estar assada, né? Então, assim, quando a gente está assando essas massas doces, a gente tem um processo de caramelização dos componentes dentro do forno. A gente tem um processo de caramelização e assamento da farinha, do ovo, das gorduras, da manteiga, sabe? E também, claro, do açúcar. Então, vocês não precisam ter medo de deixar a massa dourar no forno, sabe? Quando a gente doura as massas no forno, e vocês vão ver aqui depois o dourado que eu tô falando para vocês, a gente constrói um sabor muito mais rico, sabe? De sabor amanteigado e caramelizado da massa. Porque se a gente deixa aquela massa branca, fica com gosto de farinha e ovo cru, né? E quando a gente deixa aquela massinha ficar bem douradinha no forno, traz pra gente todas essa complexidade de sabores que é o processo de caramelização das coisas, tá? E outra coisa também que eu acho muito interessante falar para vocês, e que vocês não perguntaram, é que o processo do processador, né? Tipo, como utilizar o processador. Alguém perguntou como eu sei quando está no processador aqui. Ah, tá. Então a Kika perguntou, vamos responder. Como a gente sabe o ponto do processador, tá? Hoje eu ensinei para vocês manualmente, porque eu acho importante a gente entender qual que é o processo manual que se envolvem as coisas, mas não que necessariamente na minha cozinha eu faço minhas massas manualmente. Então imagina se vocês têm que produzir, sei lá, 15 tortas numa semana. Que sonho, né, gente? E é muito possível isso, se vocês trabalharem e desenvolverem, né, todo esse método que a gente vai aplicar durante o curso. Vender, por exemplo, 15 tortas no fim de semana. Você vai ficar sovando no braço, né? Quer dizer, sovando não, né? Fazendo massa no braço para 15 tortas? Não precisa, né? A gente faz no processador, porque é muito mais rápido, a gente tem menos contato com a massa, menos contato com o calor das mãos. Então, é muito simples. Bateu a farinha, o açúcar e a manteiga, virou aquela areinha, igual a gente fez com a mão, já pode acrescentar o ovo. Acrescentou o ovo, ficou homogêneo, virou uma bolinha dentro do seu processador, tá pronto. É questão, assim, gente, de 15, 20 segundos no máximo para a massa da torta ficar pronta, tá? Mais alguma pergunta? A última. Uhum. Última pergunta. Essas massas são assadas e depois adicionam os recheios prontos? Sim, essa receita que a gente está fazendo hoje, dessa massa em específico, é para isso. É para a gente ter uma base já assada e rechear com alguma coisa. Então, por isso que eu falo que ela é uma massa muito coringa. Eu vou até antecipar assim, um pouquinho de um assunto que a gente vai abordar no curso, que é sobre a extensão dos menus de vocês, quando vocês estão começando a divulgar os produtos, vender as suas coisas, né, criar uma marca. Muitas vezes a gente pensa que um cardápio, nossa, extenso, com muita variedade, é o que vai agradar o público. Mas vocês já pensaram que quem está começando, está trabalhando sozinho, às vezes não tem um espaço muito adequado para um grande estoque de produtos. Então, gente, quando a gente tem um cardápio enxuto, com boas opções, boas escolhas e bem feito, a gente não precisa ter 15 tortas no cardápio, tá? Tanto que eu trabalho, né, há quase 8 anos já com confeitaria, e os meus cardápios de torta, eles nunca passaram de 5 opções de torta. Então, é um cardápio enxuto, que eu consigo ter uma produção organizada, e com essa massa, que é a massa que eu utilizava para a maioria das minhas tortas, é uma massa versátil. Então, você deixa ela assada, o cliente pediu, eu quero uma massa de torta para amanhã, você consegue fazer? Se você já tem essa massa assada, você pode pôr qualquer recheio nela. Então, é uma massa muito, muito, muito versátil, mas a gente também não precisa ter 20 opções no cardápio, né? Eu acho que agora a massa já tá pronta, porque eu tô sentindo o cheiro. Tá muito bom. Tá com um cheirinho de caramelizado. A Lia vai tirar aqui do forno para nós. Isso, perfeito. Pode pôr aqui. Vou pegar. Olha, gente, muito bem. Nossa luvinha da Frida, linda. Então aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês a nossa massa.
aqui. Eu acho que é melhor, a Lia vai mostrar para vocês. Então, vocês podem observar que a minha bordinha e a minha parte inferior da massa, ela tá totalmente assada. Ótimo. Todo mundo viu? Viram? Totalmente assada, tá? Dourada aqui no fundo, dourada nas laterais. E, gente, o cheiro que isso aqui fica, vocês não têm ideia. É maravilhoso o cheiro. É um cheiro de açúcar caramelizado, de manteiga gostoso, sabe? Eu tô descrevendo aqui pra vocês ficarem morrendo de vontade mesmo. Mas, só por ela já é gostosa, né? Imagina na composição das tortas que a gente vai fazer no curso. Mas vocês viram, gente, ó, que ela tá lisinha pela quantidade de furinhos que a gente fez. Não ficou criando calombo, ela não subiu, sabe? Não inflou no forno. Então, quando a gente fala que aprende a técnica correta, não tem erro depois, sabe? Então, se a gente faz as coisas do processo correto, o resultado é impecável, tá? Então, eu tenho aqui, vamos esperar aqui 2 minutinhos, enquanto ela esfria para eu poder desenformar ela para vocês verem. Vou deixar ela aqui para vocês ficarem só de olho. Vamos, então. A última pergunta, a gente vai responder agora. Então, de quem que é a pergunta? A Kika perguntou, dá para fazer uma banoffee com essa massa? Com certeza. A Kika perguntou, dá para fazer uma banoffee com essa massa? Com certeza. Pode muito. Pode fazer banoffee, pode fazer torta de limão, pode fazer qualquer torta que você quiser, tá? Ela é uma massa clássica e ela é uma massa versátil, tá? É uma massa neutra. Então, vocês viram, a gente não adicionou nenhum tipo de sabor nela. É uma massa de farinha, açúcar, manteiga e ovo. É a base da confeitaria clássica e vocês podem utilizar para qualquer composição de recheio e cobertura que vocês quiserem, tá bom? Então, agora encerramos as perguntas e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o curso, né? O nosso curso que vai ser domingo. Então, gente, para quem está curioso para saber sobre o curso, eu vou contar que eu estou muito animado, porque amanhã já é o lançamento. Amanhã a gente vai ter mais uma aula gratuita sobre o caramelo perfeito. Eu vou ensinar para vocês o meu caramelo, que eu uso nos meus bombons, nas minhas tortas, e que nossa, gente, é sensacional esse caramelo. E após essa aula, a gente vai abrir o carrinho de compras para o lançamento do curso. E para vocês que estão no grupo, vai ter uma condição especial para todos vocês poderem participar desse curso maravilhoso. E eu vou contar um pouquinho do que vai acontecer nesse curso. Então, gente, ó, no sábado e no domingo, as aulas vão ser exclusivamente comigo. Então, a gente vai fazer o processo de produção mesmo. Vocês vão aprender a fazer as massas, os recheios, as coberturas, decorações. E vocês vão aprender também as 5 de uma vez, tá? Vocês vão aprender no sábado e no domingo, né? Então, a gente vai aprender a cheesecake, que é a minha receita de cheesecake mais pedida de todos os tempos. Vocês vão aprender também a torta clássica de limão com merengue italiano tostado. Vão aprender a torta de caramelo com flor de sal e ganache de chocolate super cremosa. Vocês vão aprender o que mais? Vão aprender uma torta banoffee, que era meu sucesso de vendas quando eu morava lá no Mato Grosso. Hoje eu já não produzo mais ela, porque né, eu tô focando mais no chocolate. Mas eu quis ensinar ela para vocês, porque foi uma torta que caiu assim no gosto de todo mundo. E se for feita de um jeitinho especial e bem feita, que é o que eu vou ensinar vocês, sério, gente, tinha cliente que pedia todo fim de semana. Todo fim de semana. Então, você fideliza clientes com essa torta. E a última torta, né, mas não menos importante, vocês vão aprender a fazer aquela torta de maçã com o mix de especiarias, que eu vou ensinar vocês a fazer também. Sabe aquela torta assim do desenho animado que a galera colocava na janela, saía aquele cheirinho e todo mundo queria roubar a torta? Essa torta que vocês vão aprender. Então, gente, além do curso, né, das tortas, vocês vão ter também aulas sobre vendas, sobre como construir público-alvo, sobre precificação de produtos. Vocês vão ter aulas também sobre organização
pessoal para trabalhar em casa, como organizar a rotina da produção dentro de casa. Então, gente, vocês não têm ideia, tá maravilhoso o curso, que é realmente para quem quer começar, né, não só para aprender as tortas, a gente precisa saber vender, né, e vender para as pessoas certas, para ter um faturamento legal e você gerar uma renda, conquistar sua independência e poder falar, né, bater no peito com orgulho e falar, sou um confeiteiro, de verdade, né? Isso, calma, já vou falar. E agora, gente, também uma coisa muito legal que eu decidi fazer foi sortear uma vaga no curso. Então, vocês podem entrar lá no meu perfil do Instagram, vai ter lá a fotinha oficial do sorteio e as regras. É muito simples, tá? Vocês vão ter que curtir a foto, né? Me seguir no meu perfil. Vocês vão comentar na foto 2 pessoas que vocês acham que, sei lá, gostariam de comer todas as tortas, ou gostariam de, sei lá, fazer o curso junto com você. Então, é só comentar também, marcando 2 amigos no seu comentário e compartilhar a foto oficial nos seus stories, tá? E outra coisa importante, tem que estar participando do grupo. Então, são coisinhas muito pequenas que, gente, vocês vão poder ganhar uma vaga gratuita no meu curso. Isso é muito legal, né? Então, já estão participando do sorteio ou não? Estão correndo para lá? Acho que não, né? Vamos lá, gente. Então, corre para o sorteio. Aí, agora, já terminei de dar os recadinhos todos do dia. Tenho aqui a minha massa de torta. Ela tá um pouquinho morna, né? Como ela fica esfriando aqui na bancada, então ela esfria um pouquinho mais rápido. Mas eu vou usar aqui do mesmo jeito para não ter perigo de queimar. Então, ó, vou mostrar para vocês. Olha só. Opa. Acho que eu vou precisar de um paninho. Pode ser aquele descartável, amor. Pode pegar uns 3, assim. Para eu poder desenformar e já mostrar para vocês como é muito fácil desenformar ela também. E lembrando que a nossa forma tem o fundo removível, tá, gente? Então, aqui, ó, tenho a minha massinha de torta. Tá um pouquinho quente ainda, só vou tirar aqui para mostrar para vocês. Mas vocês viram, gente, ó, não tem aonde gruda, porque é uma massa super amanteigada, tá? Ela não gruda, ó. Ela fica firminha. E se eu bato aqui nela, ó, viram? Tá super crocante, firme para aguentar recheios mais pesados, tá? Então, se for rechear uma torta de limão, tem cobertura, ou uma torta banoffee, né, que seja que vai doce de leite, vai banana, vai cobertura, é uma torta mais pesada, precisa de mais estrutura. Não vou tirar a partezinha aqui de baixo, ou vou sim, preciso só disso. Então, aqui, ó, tá? Quando ela tá mais fria, ela solta, mas só de passar aqui, gente, olha só, tá? Solta facinho, ó, totalmente assada. Linda, né? Ó, lindíssima. Aqui. Muito bem. Eu só não vou quebrar ela no meio, porque, né, vou fazer o que depois com uma torta quebrada no meio? Né? Mas tá aqui, gente, nossa massa de torta infalível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi preparada com muito carinho para vocês. Quem fizer a massa de torta, utilizar a receita, manda fotinha, marca no Instagram. Então, eu espero que ajude demais nessa jornada de vocês fazer essa massa de torta, tá? Porque ela é incrível e ela tem meu coração e já tem muitos anos e o coração de todos os meus clientes. O pessoal tá ansioso para o caramelo. Tá ansioso? Eu também, gente, porque eu amo caramelo, é a minha coisa preferida na confeitaria. É a minha coisa preferida, caramelo, chocolate e torta. É isso. A última pergunta. A última? A raspinha da pergunta, vamos lá. Eu quero saber se não sai nada por esse escuro, se mexer por mais. Ah, tá. Então tá bom, ó. Perguntaram no grupo se o recheio for mais líquido da torta, se ele não sai pelos furos. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, que acho que eu vou pedir pra Lia pôr mais pertinho da câmera pra vocês verem. Mas o furo, quando a massa
ela assa, ele fecha na parte de baixo, tá? Então, ó, aqui, ó, se a gente olha, ela tá toda furadinha. Mas se eu olho na parte de baixo dela, não tem nenhum furinho feito pelo garfo, né, Lia? Ó, mostra pertinho ali pra eles. Isso. Dá pra ver, né? Vocês viram que todos os furinhos estão fechados? Então, pode colocar o recheio que vocês quiserem, que não vai vazar, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês e até amanhã. Eu espero vocês amanhã. Tchauzinho. Encerrou?